Vamos abrir lá em Mateus 19. Caso vocês estranhem, eu pedi para o Mateus mudar a versão lá, porque a minha Bíblia tem uma versão um pouquinho diferente, uma versão um pouquinho mais atual. E para ficar tudo alinhadinho, né, para ninguém ficar confuso, eu mudei aqui, pedi para ele mudar. Mas é a palavra, amém? Todo mundo achou? Amém? Vamos ler, amém? Vamos ler tudo, para que a gente vá falando por partes e eu não me perca, né? Eu vou ler aqui rapidinho. Mateus 19, do 16 ao 22, fala sobre o homem rico. Acredito que todo mundo conhece essa palavra. E tem entendimento do que ela representa, né, do sentido, do que Deus quis trazer com essa palavra, com esse testemunho, né? Então, aqui fala que o homem veio a Jesus perguntando o que ele deveria fazer para ter a vida eterna, né? E ele queria saber o que ele devia fazer para ter a salvação, o que ele deveria fazer para ser salvo. Então, ele perguntou para Jesus, chegou a Jesus e perguntou: Pai, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? E aí, Jesus falou: por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. O homem perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. E todo mundo conhece os mandamentos, né? E aí o homem disse: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. E então Jesus falou: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste porque tinha muitos bens. Ao longo da minha vida, eu sempre li essa passagem e eu sempre fiquei inconformada que aquele homem não largou tudo para seguir Jesus. A gente pensa, né? Nossa, eu largaria tudo. Era Jesus. Quem era Jesus, né? A fama de Jesus, o Filho de Deus, o Cristo que veio para nos libertar, que veio para nos salvar, o Cristo que tinha fama, né? Ele curava, fazia milagres em todos os momentos, em todos os lugares que ele passava. E ele simplesmente negou. E eu sempre fiquei inconformada com isso. Até que eu comecei a refletir. Quem era aquele jovem? Quem era aquele homem rico, né? Bom, primeiro de tudo, lá em Lucas 18, que tem a mesma passagem, diz que ele era alguém com uma posição importante. Ou seja, ele tinha um status elevado. Provavelmente ele era um governante, um governador, um comandante. Então, não tem, né, uma passagem que cite o que ele tinha como status, né? Mas sabemos que ele tinha um status elevado. Ou seja, era um homem de muitos bens, possuía propriedades, muito dinheiro. E era alguém que se considerava um fiel cumpridor da lei. Se Jesus perguntasse para nós hoje: você tem cumprido todos os mandamentos? Qual seria a nossa resposta, né? Alguns podem dizer, né? Eu cumpro todos. Eu não mato, eu não roubo. Eu sou um filho de Deus, eu sou crente, né? Que todo mundo fala. Na escola pergunta: você é da igreja? Né? Por que você não fala palavrão? Por que você não rouba aquela caneta? Por que você não mente para a professora falando que você fez a lição? Por que na faculdade o professor pergunta alguma coisa e você simplesmente, por preguiça de responder, você mente? Você dá a entender uma mentira? Às vezes a gente é pego nessas pequenas coisinhas, mas não vem ao caso, né? Nós somos cristãos, amém? Nós não mentimos, amém? E, bom, provavelmente ele achava que, cumprindo a lei, ele seria salvo. Amém? Então, eu pensava isso também. Quando eu era mais nova, eu nasci, sempre congregando na igreja. Conheci Jesus muito cedo, graças a Deus. Conheci a palavra muito cedo. Mas eu não tinha o verdadeiro entendimento dessa palavra. Então, eu pensava: eu tenho que ler a Bíblia toda, eu tenho que saber de tudo, tenho que obedecer tudo, tenho que ser alguém extremamente perfeitinha para entrar no céu. E
eu parava para pensar e eu via todo mundo na igreja, sempre esforçado em tudo. Conhecia pessoas que congregavam na mesma igreja que eu, que iam na escola, e eu via as atitudes deles, né? E eu ficava, nossa, eu quero ser igual, né? Mas eu pensava, mas eu sou cristã, por que eu não sou igual àquela pessoa? Eu quero ser assim também. Aí eu pensava, nossa, se eu tenho que, para mim entrar no céu, para mim viver nas nuvens, você pensava, né, quando eu era criança, para mim andar em ruas de ouro, eu preciso seguir todos os mandamentos. E não eram só os 10 mandamentos, né? Muitas coisas Deus nos instrui na sua palavra e nós precisamos obedecer, nós precisamos seguir. Não porque é um fardo, mas porque por nós amarmos a Deus, nós precisamos ter uma vida reta, uma vida que expresse realmente como é Jesus, porque nós somos Jesus aqui nessa terra. Nós estamos aqui para espalhar a palavra dele. E eu pensava, nossa, mas se eu tenho que seguir todos esses mandamentos, eu não vou para o céu de jeito nenhum. E eu me conformei por um tempo, né? Me conformei. E eu acredito que não foi só eu, né, que passou por algum momento assim. Que eu pensei, tá, eu não roubo. Nunca roubei nenhum banco. Mas já roubei uma canetinha do amigo. Gente, é a mesma coisa. Quem rouba uma caneta hoje, amanhã rouba uma loja. Eu pensava, eu não adultero, né? Eu não sou casada, eu não namoro, não tenho nenhuma responsabilidade, então tá tranquilo. Então eu ficava medindo os mandamentos, eu ficava vendo ao pé da letra tudo, naquela religiosidade, sabe? Eu não conhecia verdadeiramente Jesus, eu não sabia orar, eu não sabia conversar com Deus, não sabia o que era ter um relacionamento. E, bom, essa passagem do jovem rico, ela fala muito sobre as riquezas, né? O que ela dá a entender assim logo de início, porque o jovem, ele era muito apegado ao dinheiro, era muito apegado a tudo que ele tinha, e ele simplesmente negou seguir Jesus por causa de tudo que ele tinha. Eu não sei se ele teve medo de ficar pobre, não sei se ele teve medo ou vergonha diante das outras pessoas ao redor dele, que poderiam falar, nossa, você virou esse trapo, você virou essa pessoa, largou tudo para seguir esse homem, você nem sabe se ele é realmente o Cristo. Então, é possível ter essas analogias. E por amar as riquezas e bens, ele não seguiu Jesus. E eu sempre pensei por esse lado. Mas, sabe, dá pra gente interpretar de uma outra forma. Porque por amor ao dinheiro, ele não seguiu Jesus. Nos dias de hoje, eu não sei o que você responderia para Jesus. Porque aquele homem acreditava que ele, obedecendo todos os mandamentos, ele iria para o céu. Então, quando ele foi perguntar para Jesus, eu acredito que ele já tinha uma resposta em mente. Acredito que todos nós somos assim, quando fazemos uma pergunta, nós já ficamos imaginando, né, ansiosos. Ansiosos não, porque nós não somos ansiosos, amém? Nós ficamos imaginando quais serão as respostas. Eu acredito que ele chegou em Jesus e lhe perguntou, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E como ele pensou, se eu sigo todos os mandamentos, né? Eu sou um homem de bem, eu faço muito bem para as pessoas, eu tenho muitas propriedades, eu tenho uma vida boa, eu sou um homem íntegro, creio que ele deve ter pensado. Então, com certeza eu vou entrar no reino dos céus, eu vou ter a salvação. Mas, quando ele chegou para falar com Jesus, ele soube quem era aquele homem, eu acredito. Ele conhecia o coração daquele homem, porque Jesus é o Filho de Deus e ele expressa a imagem do Pai. Então, eu consigo perceber que aquele homem, com certeza, ele chegou a Jesus com uma expectativa de uma resposta. E quando Jesus viu a reação dele, quando ele respondeu, Jesus percebeu que havia orgulho no coração dele, que havia aquele apego, né, às riquezas. E a riqueza e o poder podem corromper o homem, podem corromper a gente. Eu sei que muitas vezes a gente pode pensar, mas eu não tenho muito dinheiro, eu não vou me corromper com o dinheiro, né? Mas nós podemos nos corromper com outras coisas, não é somente com o dinheiro. E nós devemos ser sábios, devemos ser cuidadosos,
porque são muitas as distrações que o diabo coloca diante da gente. E quando a gente começa a se apegar nessas coisinhas assim mínimas, coisas que a gente não considera importante muitas vezes de início, a gente não se importa. Mas não é aquilo que te afasta do Senhor, mas sim aquilo faz com que você se afaste sem perceber. Às vezes, eu vi um testemunho esses dias, uma mulher contando, né, uma cantora que eu gosto muito, ela disse que ela começou a ver uma série. Normal, né? Amém, não é pecado ver série, ver televisão, não é pecado. E aquela série tinha mais de 100 capítulos. E ela falou que começou a ver a série, normal, e ela simplesmente viciou naquela série. Ela terminou aqueles mais de 100 episódios em 4 dias, 5 dias. E ela perguntou, ela teve um encontro assim, ela teve um momento dela com Deus, como ela sempre tinha, mas já reduzido, né? Ela começou a trocar os momentos dela com Deus para assistir a série, sem perceber. E ela parou para pensar, nossa, tem um livro que eu comecei a ler sobre aquele assunto e tal. Eu lembro que ela estava falando que estava lendo um livro do Reagan, né? E o livro tinha 100 e poucas páginas. E ela estava há 2 meses tentando ler. E ela não conseguia terminar. Mas a série, que tinha mais de 100 episódios, ela terminou em 4 dias. E então, não é a série ou a televisão que vai nos afastar do Senhor. Não é aquilo... Muita gente pergunta, né? Ouvir música secular é pecado? Fazer tatuagem é pecado? Ver série é pecado? Eu acredito que não seja questão de pecado. Mas a gente tem que ser sábio. Ter muito domínio próprio. É fruto do Espírito. Ter muito domínio próprio com o que fazemos. Porque ela simplesmente viciou naquela série e continuou vendo. Até que ela se apegou àquilo e começou a trocar o Senhor, os momentos com o Senhor, por aquilo. Aí, se a gente parar para pensar, é uma coisa... Nossa, eu nunca trocaria passar um tempo com Jesus por uma televisão. Mas nos momentos de distrações, isso pode acontecer. E eu parei para pensar também nisso. E vamos lá para 1 João 2. Amém? Primeira João 2:15. Todo mundo encontrou? Aqui fala para nós não amarmos as coisas deste mundo, mas eu vou ler só para encaminhar aqui. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Ou tem a vida eterna, ou a salvação. Então, nós não devemos amar. O que é amar, né? Amar é uma decisão. Então, se você começa a ver uma série ou ver alguma música e você ama aquele cantor, você começa a amar aquela série, você ama, você quer dedicar seu tempo àquilo, você decide, não, eu gosto muito disso, eu vou indicar para outras pessoas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ouvir o dia inteiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a gente começa, a gente não, né? As pessoas começam a amar essas coisas. E Deus diz para nós não amarmos este mundo. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. E o amor do Pai, ele é tão grande por nós que, se pararmos para pensar, a gente trocaria tudo, largaria tudo para seguir Jesus? Às vezes é muito fácil responder, porque nós amamos a Deus, amém? Nós amamos o Senhor, nós temos uma vida reta, nós temos uma vida íntegra, nós temos o coração voltado para o Senhor. Mas
Nós precisamos demonstrar isso com as nossas atitudes, com as nossas ações. Porque a nossa vida com Deus não é aqui dentro. Se alguém aqui vem só no domingo, por exemplo, ele vai ter um encontro com o Senhor somente no domingo? Nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Deus habita em nós. Então, nós precisamos todos os dias nos dedicar a ter um relacionamento com o Senhor, a ter intimidade com Deus. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós nos afastamos das coisas do mundo, nos afastamos das pessoas do mundo, no quesito de não praticar as mesmas coisas que elas. E, às vezes, isso há um confronto, porque nós somos jovens, nós temos desejos, nós temos vontades. Vai ter uma festa ali de aniversário com os amigos, mas você sabe que vai ter bebida. Aí você diz, eu não vou beber, eu sei que não é certo, não vai cair bem naquele momento, pessoas vão estar me olhando. Só que aí você fala, não vou. Aí você recebe uma crítica, nossa, mas você não vai? Por que você não vai? É só uma festa, não precisa beber. Vamos só conversar lá, vamos só curtir, vamos só dar um rolezinho, né? E aí, a gente começa a ser rebatido por essas coisas. Começamos a rimar, nossa, mas por que eu não posso ir, né? É só uma festa, não vai acontecer nada. E quando nós começamos a abrir espaço para essas coisas do mundo no nosso coração, elas começam a invadir realmente nossa vida. Hoje você está ouvindo uma música lá fora, no seu quarto, e a letra é linda, não tem problema. Ou você fala palavrão na sua casa. Aí você chega aqui e do nada solta um palavrão, com o microfone na mão ainda. Aquilo que nós consumimos transborda de nós. Aquilo que nós... É como o pastor disse tantas vezes, né? Nós somos como uma esponja. Aquilo que nós somos, né, mergulhados, o que nós nos alimentamos, o que entre nós, quando apertar, vai sair. Então, não é questão de é pecado ou não, mas questão do que você quer estar cheio. O que você quer transbordar para as pessoas. O que te edifica. O que traz crescimento para você. Não somente crescimento espiritual, né? Orar, se alimentar da palavra, ter comunhão com o Senhor. Mas o que te edifica como pessoa? O que alimenta o seu psicológico? Por que tantas pessoas hoje em dia têm depressão? Por que tantas pessoas hoje em dia têm ansiedade? Sabe? É aquilo que a gente dá brecha para o inimigo entrar. Às vezes a gente acha que é uma coisinha, mas aquela coisinha se torna uma bola de neve gigantesca. Então, não amemos este mundo e as coisas dele. Amém? Bom, eu ia falar sobre o dinheiro, mas não é isso que eu preciso falar agora. Ai, aleluia. Amém? Bom, vamos lá para Eclesiastes 3. Amém? Para não perder tempo, eu vou ler ali mesmo. Dá para colocar ali, Mateus? Porque eu vou ter que ir para outra agora. Eclesiastes 3, 13. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Amém? Bom, todos nós somos muito prósperos, né? Amém? Todos nós somos ricos, temos muito dinheiro, somos prósperos não somente na questão financeira, mas em todas as áreas. E, bom, nós possuímos riquezas. Deus não quer que nós sejamos pobres, miseráveis, até porque Ele enviou Jesus, e Jesus morreu por nós e nos fez ricos. Ele se fez pobre por nós, né? E por Ele te fazer próspero, rico, você tem o direito de desfrutar das coisas do seu trabalho, porque eles são presentes de Deus para você. Então,
se eles são presentes de Deus para você, você pode usufruir. Você pode ir num cinema, você pode sair com a sua namorada. Você pode passear, você pode comprar aquela roupa que você tanto gosta. Isso é boutique, tá bom, gente? Meninas. Homens também, presentem suas namoradas, amém? Nós podemos desfrutar dos presentes de Deus, mas nós não devemos nos apegar a isso somente. Amém? Bom, eu falei o dinheiro, eu escrevi aqui o dinheiro, não nos faz completos, mas não é a questão do dinheiro. Mas nada que Deus te dá vai suprir o espaço que só Jesus preenche em você. Nada que você ganhar de Deus pode preencher o lugar que Jesus preenche em você. Então, quando aquele homem rico chegou a Jesus, eu creio que ele não se sentia completo, ele não se sentia preenchido. Porque quando nós não estamos perto de Deus, quando nós não estamos perto, naquele caso de Jesus, nós não temos contato, não temos aquela conexão, não temos relacionamento mesmo, nós temos um vazio dentro de nós. E eu creio que todo aquele dinheiro que ele possuía, o status que ele possuía, nada conseguia preencher aquele vazio. Então, eu creio sim, que ele esperava que Jesus respondesse, que ele entraria nos céus, ele teria vida eterna, se ele cumprisse todos os mandamentos. Mas eu creio que ele sentia um vazio, e porque o dinheiro não supre nada. Quantas pessoas ricas, milionárias, bilionárias, simplesmente cometem suicídio porque entraram em depressão. O dinheiro não é nada. Pode parecer tudo hoje em dia, mas é papel, é poder. Mas nós viemos a este mundo sem nada. E nós vamos partir sem nada também. Então, o amor de Deus, ele nos preenche. Ele preenche todas as lacunas na nossa vida. O amor de Deus nos faz completos. Ele nos faz tão completos que transborda para outras pessoas. Eu creio que você já deve ter ouvido de alguém, ou pode ser que não, mas as pessoas sempre demonstram isso. Nossa, eu gosto de estar perto de você. Você transmite uma coisa tão boa. Você é tão legal, né? Você fala de uma forma tão gostosa de ouvir. Muitas pessoas podem até falar, nossa, o que você faz da sua vida? Por que você é assim? Porque quando nós temos Jesus, nós somos preenchidos por esse amor. Nós temos o brilho do amor de Deus, nós temos o brilho do Espírito Santo. E todo lugar que você entra, se aquele ambiente estiver com espíritos maus, estiver na escuridão, você chega lá e brilha. Nós chegamos lá e brilhamos, nós somos jovens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Só que nós temos que tomar cuidado para não perder a nossa coroa. Nós temos que tomar cuidado para não perder o nosso tempo com Jesus, não perder nossos momentos com Jesus, com Deus, por coisas bobas do dia a dia. Porque o tempo passa. Hoje eu vou deixar de fazer a leitura do meu plano bíblico. Vou deixar de orar esse momento, depois eu faço isso porque eu vou assistir um filme. Você assiste um, você assiste outro, você assiste outro, e outro, e outro. Quando você vai ver, acabou o dia. Aí você precisa dormir para trabalhar. E você não teve seu tempo com Deus, não teve uma conversa com Ele, não orou. E nesses tempos, irmãos, nós não podemos ficar sem orar. Oração é intimidade com o Pai. Oração, nós conversamos com Ele, nós nos abrimos. Não só contamos nossos problemas, mas como é uma conversa, é uma via de mão dupla. Nós ouvimos o Senhor. E o que seria de nossas vidas se Deus não falasse conosco? Então, começa um dia, você fica sem conversar com o Senhor, sem passar um tempo lendo a palavra. Depois é 2, 3, uma semana, um mês. Quando você vai ver, você não quer mais vir para a igreja. Quando você vai ver, você pecou e nem... Nossa, eu pequei.
Mas Deus me perdoa, né? Jesus morreu para que eu fosse santo, para que eu fosse curado, para que eu fosse isso e aquilo, para que eu fosse liberto de todo o pecado, de todo o mal. Eu sou santo. Deus me perdoou. Mas Jesus é tudo. Tudo que nós precisamos, tudo que nós devemos desejar todos os dias. Nós temos que tomar cuidado com as distrações. Ainda mais nós jovens. Eu sei que às vezes nós queremos fazer coisas do dia a dia. Eu sei que é muita pressão. Eu também sofro disso. Muita pressão, faculdade. O que eu vou fazer da minha vida? Qual que é o meu chamado? O que Deus me chamou para fazer? O que seus pais querem que você faça? Faculdade, trabalho, escola, relacionamento. Não só cônjuge, mas relacionamento no geral. Nós temos que ter tempo, né? Há tempo para tudo. E às vezes é muita pressão e a gente vai se enchendo daquilo, aquilo e esquece que o Senhor nos guia em tudo. O Senhor nos guia em tudo. E eu sei que a juventude é um processo difícil. Eu estou passando por isso, assim como vocês. Mas nós temos uma coisa que o mundo lá fora não tem. Nós temos Jesus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito nos guia em toda a verdade. Esse Espírito nos conduz, nos aconselha em tudo. Então, nós não precisamos temer nada. E como este momento é tão difícil, nós, mais do que ontem, mais do que antes de ontem, nós a cada dia precisamos, cada dia mais, ter tempo com o Senhor, ter relacionamento com o Senhor. O dinheiro, um filme, uma música, uma compra, algo que você quer, nada pode substituir a presença do Senhor na sua vida. Amém? Vamos para Mateus 6. Mateus 6, 21. Amém? Vocês estão aqui? Estão em silêncio? Estou tão acostumada a ter os instrumentos quando eu estou falando alguma coisa, está lá em cima, né? Mas, amém. Mateus 6, 21. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Bom, traduzindo isso para mais do que o óbvio, né? Onde estiver o nosso coração, onde estiver nosso tesouro, o que nós mais passamos tempo, o que é um tesouro, né? Algo que a gente admira muito, que a gente quer se apegar e não largar de jeito nenhum. Aquilo que nós amamos, desejamos e não abrimos mão por nada. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E há um tempo atrás, eu estava me aproximando mais do Senhor, há um bom tempo atrás, e eu perguntei para o Senhor: Pai, o que o Senhor quer de mim? Como eu devo ser? Eu sei que a Tua palavra me instrui em tudo, mas não sei, na minha rotina eu gosto de fazer tantas coisas, mas eu não me sinto tão próxima do Senhor. E aí eu entendi que aonde está nosso tesouro, ali está nosso coração. Então, se você tiver muito um apreço, vamos supor, por uma pessoa, você começa a namorar e tudo é aquela pessoa. Há muitos casos assim que eu já ouvi. E tudo é aquela pessoa, e você quer passar todo o seu tempo com aquela pessoa, você quer agradar aquela pessoa, você quer dar presentes para aquela pessoa. Você quer agradá-la, porque você a ama de todo o seu coração. Simplesmente, todos os dias você foca nela, a sua vida se torna condicionada a tudo dela. E isso é um exemplo, tá, gente? Há muitas vertentes, né? Mas então, o seu tesouro é aquela pessoa, porque você só pensa nela, você só quer falar com ela,
você só quer sair com ela, só quer passar seu tempo todo com ela. Então, ali está o seu coração. Mas nós não podemos deixar algo ou alguém tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Porque lá em... Deixa eu ver o que eu anotei. Aleluia. Acho que eu esqueci de anotar. Mas, já esqueci o que eu estava falando. Aleluia. Isso. Não podemos deixar as coisas tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Devemos ser sábios para perceber quando nós estivermos nos inclinando a mais para algo. Quando algo começa a querer roubar mais o seu tempo. Quando algo começa a roubar mais a sua atenção. Quando você deseja muito algo. E aí você só quer aquilo. Você se apega àquilo como o homem rico. O jovem rico. Ele se apegou tanto ao dinheiro que ele não conseguia simplesmente abrir mão de tudo para seguir Jesus. É uma coisa tão simples, assim, lendo, né? E ele ainda foi embora triste ainda. Não seguia Jesus. Realmente ele ficou triste. Mas Deus, Ele nos ama muito. Tanto que lá em Lucas 18? Não. Lá em Lucas 18, que tem a passagem do homem rico, ele fala que Jesus olhou com amor para aquele homem. Ou seja, Jesus queria que ele seguisse. Jesus não queria que ele simplesmente segurasse aquele orgulho com tudo e falasse, não vou deixar minhas coisas para trás e seguir você. Porque Jesus, ele simplesmente nos ama. Nós não fizemos nada para merecer, mas Deus nos ama. E nós temos que amar ao Senhor. Porque quando nós decidimos amar ao Senhor, é uma caminhada, não é de um dia para o outro. Você não começa a amar algo ou alguém de um dia para o outro. É uma decisão, é um processo. Quando você começa a passar um tempo mais com o Senhor, a ler mais a palavra, a orar mais, a realmente ter uma vida com o Senhor, você passa a amá-lo mais. E os seus pensamentos começam a estar sempre inclinados com a palavra. O seu coração, ele tem a palavra do Senhor, seu coração tem o amor de Jesus, então a sua vida segue aquele ciclo. Mas quando nós começamos a nos inclinar um pouquinho, o Espírito Santo já avisa, né? Tem aquele toquezinho dentro, sabe? Não vai por aí, esse caminho não é bom, não faça isso. Nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, amém? Nós jovens temos que ser sábios, devemos estar sempre atentos para o que o Espírito Santo quer falar conosco, porque ele está com você 24 horas por dia. Então, 24 horas por dia, se você estiver acordado essas 24 horas, se você falar com ele, ele vai estar disponível para falar com você. Se você precisar de um conselho, se você precisar conversar, ele vai estar ali para te direcionar. Foi um presente de Jesus para nossas vidas. Amém? Então, outra lição, devemos estar atentos ao Espírito, porque se nós não estivermos atentos, nós vamos consumindo coisas ao nosso redor, nós começamos a ser apegados a coisas tão banais, coisas que não têm valor nenhum, e nós passamos a enxergar aquilo como um valor que não existe. Nós começamos a colocar aquilo no lugar de Jesus, no lugar de Deus, e se torna uma coisa tão monótona, né? Uma coisa tão automática. E Deus não quer estar longe de nós. Se Ele quisesse estar longe de nós, Ele não entregaria seu único filho para morrer por nós. E além disso, ainda nos deu o Espírito Santo, como prova de que Ele está conosco todos os momentos. Não existe isso, vamos entrar agora na presença do Senhor. Não, você tem a presença do Senhor com você. Nós temos o Senhor em todos os momentos. E
eu ia falar sobre Marcos 12, sobre a viúva que entregou as 2 moedinhas. E ela é um exemplo, porque ela entregou simplesmente tudo que ela tinha, né? Lá em Marcos 12, 41 ao 44. Eu não preciso abrir, né? O Henrique já leu. Mas ali fala que muitas pessoas depositavam lá, né? Quantias altas, né? E que provavelmente não ia fazer diferença na vida deles se eles dessem. Mas aquela viúva, ela era muito pobre. Ela tinha 2 moedinhas. E ela entregou aquelas 2 moedinhas. Ou seja, ela honrou o Senhor com tudo que ela tinha. E nós precisamos estar disposto a sacrificar as coisas que amamos fazer, as coisas que gostamos, sacrificar aquilo que é importante para nós pelo Senhor. Porque quando nós honramos o Senhor, nós também somos honrados. Deus nos recompensa sempre. Nada que nós fazemos, nenhuma semente que nós plantamos vai morrer ali. Se nós plantamos ela em uma terra boa, ela vai florescer e nós vamos colher. Então, quando nós amamos alguém, nós queremos agradar aquela pessoa. Quando você passa a amar mais o Senhor, você quer agradar a Deus também. Se no seu coração você não tem desejo de agradar ao Senhor, nas mínimas coisas, talvez você precise repensar se você ama o Senhor. Eu sei que é muito fácil, muitas pessoas lá fora dizem, eu amo o Senhor, eu amo Deus. Às vezes elas nem são cristãs. Eu já ouvi muita coisa do tipo, eu sou de tal religião. Mas está tudo bem, porque todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho. Então, eu não tinha consciência disso quando eu ouvi uma coisa dessa uma vez. Mas eu entendo que quando nós amamos, nós queremos honrar aquela pessoa. Por experiência própria, amanhã é Dia das Mães. Se você ama sua mãe, você quer agradar a sua mãe. Às vezes você não tem dinheiro. Pode ser que agora a sua carteira esteja solvente, né? Mas pela fé tem muito dinheiro, amém? Você pode não ter uma moeda, mas você vai escrever uma cartinha, você vai postar uma foto com um texto bem lindo com a sua mãe, você vai dar um cheiro, um abraço nela, vai fazer uma comida que ela gosta, vai relembrar dos detalhes de cada coisinha para querer agradar ela. Com o Senhor não é diferente. Deus se agrada de muitas coisas. Deus não quer que você ore 1 hora por dia, que você lê a palavra 1 hora por dia. Ele não quer que você tenha essa vida. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Então, o que pode agradar a Deus? Pergunte ao Senhor. Quando você conhece alguém, você sabe como agradar a ela. Acho que todo mundo sabe, né? Quando você não conhece alguém e é aniversário dela e você quer dar um presente, você não sabe o que dá. Porque você não conhece aquela pessoa. Então, como você vai agradar ao Senhor se você não conhece o Senhor? Por isso é importante, todos os dias nós procurarmos ter um relacionamento com Ele, termos intimidade. Nós temos que reconhecer a importância de ter comunhão com o Senhor. Nós somos jovens, nós temos muita vida pela frente, mas todo segundo é valioso. Cada segundo que você passa falando com o Senhor, fazendo algo para o Senhor, cada segundo que você passa ali tocando, ou que você passa varrendo a igreja, que você passa na mídia, tudo é para agradar ao Senhor, tudo é para o Senhor, tudo é valioso. Então, nós devemos realmente reconhecer que a importância de ter reconhecer a importância de ter uma comunhão com Ele. É muito fácil a gente seguir essa rotina de vir para a igreja, de ler a Bíblia, orar. Deus mesmo fala que nós não devemos orar com palavras vãs, repetições. Como você vai falar com uma pessoa se você nem sabe o que falar? Às vezes, em meio a uma oração, você pode dizer,
Ah, Deus, obrigado pelo meu dia, obrigada pela minha comida, obrigada pela minha família. Amém. Concordam que isso não é uma conversa? Amém? Amém, gente? Vocês estão aqui? Não me deixem falando sozinha. É importante nós termos relacionamento com o Senhor. E quando você passa a ter comunhão, quando você passa a meditar nessa palavra todos os seus dias, você começa a se preencher daquilo e vê que nada mais tem importância. Você quer aquilo, você quer agradar ao Senhor, você quer andar conforme o Senhor quer. Às vezes, você quer fazer mais do que, às vezes, Deus exige, né? Do que Deus se agradaria por o que você fizesse. Às vezes, eu acho muito legal quando alguém pergunta assim, em algum momento, como eu posso te ajudar? Eu quero fazer alguma coisa para te ajudar, eu quero te agradar. Eu quero fazer alguma coisa na qual você goste, eu quero te agradar. Às vezes você está fazendo algum trabalho em grupo, aconteceu isso muitas vezes na escola, e alguém diz assim, pastor, até que horário eu posso falar? Nem me concentrei nisso. Amém. E ela gosta tanto de você que ela fica, meu Deus, eu quero te agradar, eu quero te agradar, eu quero te agradar. Fala, o que eu posso fazer para te ajudar, para aliviar o seu peso, para aliviar o seu fardo. E, gente, quando nós amamos alguém, nós fazemos isso. Então, nós devemos amar o Senhor e falar, Deus, o que eu posso fazer para te agradar? O que eu posso fazer para que você fique feliz comigo? Eu sei que o Senhor sempre está feliz conosco. Deus nos ama, Ele está sempre conosco. Mas nós temos que ter uma vida na qual a gente possa dizer, eu amo o Senhor com todo o meu coração. Ele é o meu tesouro. O meu tesouro está na palavra. O meu tesouro é passar um tempo com Ele, porque 10 minutos que eu passo com Ele é melhor do que o dia inteiro fazendo outra coisa. Porque 1 minuto na presença do Senhor, um dia na casa do Senhor, é melhor que 1000 anos em outro lugar. E você só passa a reconhecer isso quando você tem comunhão com Ele. Quando você experimenta verdadeiramente desse amor. É muito fácil dizer, né? Deus me ama. Que Ele ama, Ele ama todos nós. Mas nós temos que reconhecer esse amor. E Deus quer que isso seja recíproco. Ele quer ser amado também. Poxa, Deus, Ele enviou o único filho dele para morrer por você. E eu imagino a tristeza do coração dele, de ver pessoas lá fora, estando longe da presença dele, estando longe de reconhecer quem Ele é, o que Ele fez. Então, Deus se agrada que você passe um tempo com Ele. Deus se agrada quando você decide honrar a Ele. E claro que o homem rico fala muito de dinheiro. Ele era uma pessoa, o rico, né? Era avarento, muito apegado ao dinheiro. E ele não quis abrir mão disso por nada. Mas vamos nos apegar às coisas do Senhor. Nós não temos como perder mais tempo. Jesus vai voltar. Eu sei que você pode pensar, Jesus não vai voltar amanhã. Mas se você soubesse o quanto é bom passar um dia assim com o Senhor, ter comunhão com Ele, é maravilhoso. Amém? Vamos para 1 Coríntios 6. Primeira Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim,
mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Amém? Aqui Paulo está falando à igreja de Corinto sobre quem herdará o reino de Deus. Vocês entenderam, né? Quem pode ter a salvação, quem vai herdar, né, a vida eterna. E um exemplo, não herdará o reino dos céus quem adora ídolos. Eu sei que todo mundo vai falar aqui, eu não adoro uma estátua, Esther. Eu não tenho uma estátua lá em casa e fico lá me ajoelhando a ela. Mas ídolos não são estátuas somente. Ídolo é algo na qual você idolatra. O que você tem idolatrado esses dias? O que você tem honrado? O que você tem visto se alimentado? Porque, como eu disse, tudo que nós nos alimentamos sai de nós. E Deus não aceita dividir nada. Não é possível servir a dois senhores, né, diz a palavra. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos servir a Deus e algum cantor, por exemplo. Não podemos servir a Deus e a uma outra pessoa. Nós não podemos idolatrar as coisas, dar aquela importância que ela não deve ter. Nós devemos adorar somente a Deus. Adorar, sabe, a nossa vida ser uma vida de adoração. Nós devemos transbordar a presença. As pessoas, elas precisam chegar perto de você e falar: eu preciso disso que você tem. Fala alguma coisa para mim. Ou se ela souber que você é cristão, ela vai pedir calorosamente: ore por mim. Eu já vi casos de pessoas, elas sentirem tanto a presença perto de alguém, pessoas que não reconhecem Jesus, não têm Jesus como seu Salvador, e elas simplesmente aceitarem a Cristo por estarem perto de alguém, verem o exemplo dela, verem a vida dela. Saibam que pessoas observam vocês lá fora. Vocês têm que andar conforme o que está escrito aqui. A lei é importante. A palavra é importante. Seguir os mandamentos é importante. Mas nós não fomos declarados justos por causa da palavra. Nós fomos declarados justos mediante a fé. A fé a Jesus Cristo. Então, nós devemos ser conscientes de que nós somos o espelho do Pai nessa terra. Pessoas estão se espelhando em você. Você pode achar: eu estou fazendo tudo certo, mas nada está acontecendo. Pessoas estão sendo salvas por sua causa. Às vezes, umas palavras que você solta na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, você fala do amor de Deus, você começa a cantar um hino sem nenhum motivo. Pessoas estão prestando atenção, ouvindo o que você está ouvindo, o que você está falando. Precisa sair de você coisas boas. O que deve sair de você é tudo sobre Jesus. Tudo tem que ser por Ele, para Ele, sobre Ele. Nossos desejos podem não ser os desejos do Senhor. O que nós queremos, o que nós almejamos, podem não ser o que Jesus quer. E você está disposto a sacrificar sonhos pelo Senhor? Eu admiro muito uma ministra. Eu até comprei um livro dela, da livraria, a Joyce Meyer. E eu estava ouvindo essa semana uma ministração dela. E ela disse que Deus pediu para ela largar o trabalho dela. Porque Deus queria fazer com que ela passasse por um processo. Que ela seguisse um caminho, mas Ele não revelou o que Ele faria por ela, o que ela teria que fazer. Simplesmente disse para ela largar o emprego. E ela disse: não, Senhor, eu não vou largar meu emprego. O que eu vou fazer quando eu largar meu emprego? Como eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou comprar as minhas coisas? Como que eu vou me sustentar? Meu marido, ele recebe pouco, ele não vai conseguir me sustentar. Então ela disse: vamos fazer um acordo, Senhor. Eu vou procurar outro emprego,
que eu possa trabalhar menos e passar mais tempo com o Senhor. E ela mudou de emprego. E ela passou a ter mais tempo com o Senhor, mas não era aquilo que Deus queria. Deus não queria esse acordo que ela fez. Então aconteceu que do nada ela perdeu o emprego. Do nada, sem nenhum motivo. Não deram nenhum motivo plausível. E ela falou: ok, Senhor, agora eu estou no centro da tua vontade. O que o Senhor quer de mim? Então ela disse que ela passou, não me recordo se for 2 ou 3 anos, mas ela passou 3 anos desempregada. Nada faltou a ela. Ela passou todos os dias com o Senhor e ela foi sendo moldada. Deus foi moldando o caráter dela. Deus foi guiando ela em tudo. E a partir disso, o ministério dela iniciou. E hoje muitas vidas foram salvas através dela. Simplesmente ela não queria fazer o que Jesus pediu, o que Deus pediu para ela fazer. Acabou de qualquer forma acontecendo, né? Ela ficou sem o trabalho dela. Mas ela decidiu: não vou procurar outro emprego, eu vou fazer realmente o que o Senhor quer. E ela fez. Ela sacrificou o trabalho, ela não quis trabalhar mais pelo Senhor. E o marido dela, ela não disse se ele trocou de emprego, se ele recebia mais. Mas ela disse que aconteceram tantas coisas maravilhosas, tantos milagres, tantas coisas que ela nem sonhava que poderiam acontecer. Ela passou tanto tempo com Jesus, que ela disse que não queria mais estar fora da presença dele, estar longe dele, que a vida dela, ela queria que fosse para ele. Então, às vezes nós temos medo de largar alguma coisa que Deus nos pediu para largar. Às vezes Deus falou para você largar uma faculdade. Quantos cantores a gente vê aí que largaram a faculdade para seguir suas carreiras e hoje tem um ministério abençoado, um ministério poderoso. Deus faz maravilhas através dessas pessoas. Sabe, às vezes Deus pede para você largar uma coisa tão mínima. Jesus pediu para que aquele homem vendesse todos os seus bens. Que ele vendesse tudo e desse aos pobres e seguisse ele. Era seguir Jesus, gente, era Jesus. Mas ele não foi. Eu acredito que se ele tivesse ido, muitas coisas boas teriam acontecido através da vida dele. Muitas vidas poderiam ter sido salvas através da vida dele. Acredito que ele tinha muitos amigos que, se ele pregasse para cada um deles sobre o que Jesus tinha feito Jesus tinha feito por ele, somente por ele ter largado tudo, ter sacrificado tudo e confiado em Jesus, muitas pessoas teriam sido salvas. Mas ele amou tanto o dinheiro que ele não seguiu a Jesus. E ele não confiou que se ele largasse, ele não confiou no Senhor, ele pensou: eu vou largar meu dinheiro, minhas propriedades, provavelmente ele deve ter pensado, eu vou fazer o que depois disso? Vou te seguir? Para onde você vai? Jesus não era uma pessoa com posses, na Bíblia não relata essas coisas. Ele falou: o que eu vou fazer com esse homem? É Jesus, amém, mas eu sigo todos os mandamentos, né? E ele queria a vida eterna, ele queria a salvação. Acredito que se ele se esforçava para cumprir a palavra, quando não se ama Deus, é difícil seguir a palavra. Porque quando você ama, você cumpre todos os mandamentos. Está escrito em 1 Coríntios. Então, eu acredito que se ele não tinha um relacionamento com o Senhor, se ele não tinha fé, ele não amava verdadeiramente o Senhor. Então ele cumpria, porque para ele eram os requisitos para entrar no céu. Eram os requisitos. Mas para ele eram os requisitos. Não é porque você não rouba que você entra no céu. Porque tem muitas pessoas lá fora que nós conhecemos que elas, às vezes a gente até olha, né? Nossa, aquela pessoa, ela é tão honesta. Aquela pessoa não mente, aquela pessoa não rouba, aquela pessoa, ela nunca matou ninguém, aquela pessoa nunca traiu o marido, traiu a esposa dela,
Aquela pessoa, ela ajuda todo mundo, ela oferta na vida de todo mundo, mas ela não é cristã. Ela é bem-sucedida, ela não fica doente. Deus, por que aquela pessoa é assim e eu não sou? Quem já nos perguntou isso, né? Eu me perguntei isso há muitos anos. E não é por causa disso que nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna por causa de Jesus. Porque nós cremos nele, porque nós temos fé, nós somos justificados. Jesus morreu naquela cruz porque nós fôssemos salvos. Quando aquela aliança foi quebrada entre o homem e Deus, Deus se entristeceu muito. Mas Deus nunca desistiu de nós. Então o mínimo que nós podemos fazer é não desistir dele também. Amém?